Olha aí, pessoal! Bem-vindos ao Que Dúvida, seu canal de videoaulas aqui no YouTube. E olha aí, hein? Sempre pensando na galera da escola pública. Pessoal, a dúvida de hoje é regra de 3. Nós vamos apresentar para vocês agora uma série de vídeos a respeito de regra de 3. Trataremos das regras simples, compostas. Vamos apresentar para você um modelo bacana de 5 passos para a resolução de qualquer regra de 3 e depois nós vamos apresentar para vocês vários problemas de dificuldade fácil, médio e difícil. E uma coisa bacana também é o seguinte, se você desejar, pode enviar também para a gente aí nos comentários do YouTube uma questão de regra de 3 e a gente pode ajudar você a resolvê-la, ok? Vamos lá. Quando nós estudamos questões de regra de 3, é importante que você saiba entender ou identificar por que esse problema é um problema de regra de 3. Inicialmente, é importante você saber que problemas de regra de 3 trabalham com grandezas, tá? Daqui a pouco eu falo o que é grandeza. Mas um problema de regra de 3 simples, por exemplo, possui 2 grandezas. E a respeito dessas 2 grandezas, nós conhecemos 3 valores e queremos determinar um quarto valor, ok? Os problemas de regra de 3 serão classificados como simples se envolverem 2 grandezas ou compostos se envolverem 3 grandezas ou mais. Para a resolução desses problemas, eu quero apresentar para você 5 passos tranquilos e você vai perceber que no começo você vai fazer cada um desses 5 passos. Depois, você já pode ir mais direto, fazer com mais velocidade, não tem problema. Mas no começo, principalmente para você que está começando a estudar esse assunto, é importante que você cumpra cada um desses 5 passos, ok? Vamos lá. Primeiro passo, identificar as grandezas no problema. Tá, mas o que é uma grandeza então? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, ok? Temperatura, tempo, altura, distância e por aí vai, ok? Tudo aquilo que pode ser medido é uma grandeza que você precisa identificar na questão de regra de 3. Segundo passo, montar a regra de 3. Tá? E aí eu vou mostrar para você num exemplo aqui o que significa montar a regra de 3. Terceiro passo, determinar a relação entre as grandezas. E aqui, antes de ir para o quarto passo, eu quero me deter um pouquinho nisso aqui. Os problemas de regra de 3 envolvem sempre uma relação entre as grandezas. Essa relação pode ser direta ou inversa. Quando é que acontece uma relação direta? Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Ou quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Deixe-me dar um exemplo muito simples. Se um refrigerante custa R$6, 2 refrigerantes custam 12. Beleza? Ok. Aumentei o número de refrigerantes, aumentei o preço. Mas cuidado, esse aumento tem que ser na mesma proporção. Ou seja, olha, de um refrigerante para 2, eu dobrei a quantidade. Isso significa que eu dobro o preço também? Sim, ok? Um custava 6, 2 custam 12. Se eu dobrei o refrigerante e eu dobrei o preço, então eu tenho 2 grandezas proporcionais que se relacionam de forma direta, ok? Então nós vamos chamar essas 2 grandezas de 2 grandezas diretamente proporcionais. Mas elas podem ser diretas ou inversas. Quando é que 2 grandezas são inversas? Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, ok? Então, por exemplo, se uma dobra, a outra é diminuída à metade. Se uma é triplicada, a outra é dividida por 3 e assim sucessivamente. Deixe-me dar um outro exemplo. Se você vai de Brasília a Goiânia num período de 2 horas e você está indo a 100 km por hora, se você for a 200 por hora, você vai gastar quanto tempo? Ok? A gente vai responder como 1 hora.
ok? Então o que aconteceu? A velocidade aumentou de 100 para 200. O que aconteceu com o tempo? Caiu de 2 horas para 1 hora, ok? Então eu dobrei a velocidade e dividi o tempo por 2. Então quando isso acontece, nós temos um problema que envolve duas grandezas inversamente proporcionais. Então esse é o terceiro passo, identificar a relação entre as grandezas. Quarto passo, montar a proporção. E quinto passo, resolver essa proporção. Tá? Ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esses 5 passos nesse problema aqui e você pode até pensar assim, João, mas isso é muito simples, eu precisava fazer tudo isso? Não, não precisa, ok? Mas se você quiser organizar sua mente para resolver problemas mais complexos depois, então eu te sugiro a começar fazendo assim e depois que você pegar o jeito tal, e você já pode fazer mais direto, ok? Vamos lá então, deixe-me ler essa questão com vocês. Uma torneira despeja 220 litros de água em um reservatório a cada 3 minutos. Quantos litros despejará em 1 hora? Ok? De novo. Uma torneira despeja 220 litros de água em um reservatório a cada 3 minutos. Quantos litros despejará em 1 hora? Primeiro passo, identificar as grandezas. O que está sendo medido aqui? Vamos ver? Uma torneira despeja, 220 litros de água, tá joia? Então, para ficar mais fácil, eu vou circular água, ou seja, a quantidade de água está sendo medida, ok? E o que mais? Quantos litros despejará em 1 hora? Ok? Uma outra grandeza que está sendo medida aqui é o tempo, tá joia? Então eu vou circular esse H aqui, só para você saber que a gente está, então, analisando o tempo também. Então, quando você identifica as grandezas, você concluiu o primeiro passo. Segundo passo, montar a regra de 3. O que significa montar a regra de 3? Significa colocar as grandezas e depois os valores correspondentes. Então, vamos lá, Aqui é a quantidade de água e aqui é o tempo. Se você estiver começando a aprender esse tipo de questão, você pode colocar aqui do lado as unidades para você não se confundir. Bacana? Então, a água ela está sendo medida em litros e o tempo, minutos, né? Então, eu vou colocar aqui, o tempo medido em minutos. E agora vamos, então, preencher aqui a regra de 3. Olha só. Então, 220 litros de água são despejados a cada 3 minutos. Quanto de água vai ser despejado em... Atenção, o tempo não está sendo dado em minutos, então eu tenho que transformar 1 hora para minutos, ou seja, 60 minutos. Fim do segundo passo. Terceiro passo. E aí eu quero fazer um comentário. Tem gente que gosta de utilizar um método das flechinhas, ok? Para relacionar as grandezas. Eu particularmente não gosto, ok? Por isso eu vou fazer de uma outra forma. Vamos lá, Então, água e tempo. Como é que eu vou estabelecer a relação entre essas grandezas? Você tem que analisar. Por exemplo, à medida que o tempo vai aumentando, tem mais água ou menos água no reservatório? Ok? À medida que o tempo vai passando, aumenta a quantidade de água no reservatório. Beleza? E se eu diminuísse o tempo de 3 para 1, por exemplo? Teria menos água no reservatório. Então, quando o tempo aumenta, a quantidade de água aumenta, então quer dizer que eu tenho aí grandezas diretamente proporcionais. Então, você vem aqui, coloca diretamente proporcional aqui no meio. Tá? O quarto passo, você vai ver que ele só é necessário para quem está realmente começando, tá? Mas fica aqui para você aprender, depois você pode pular esse passo. Quarto passo, montar a proporção. O que é montar a proporção? É você pegar tudo isso aqui e fazer a igualdade de 2 razões ou de 2 frações, se você entender melhor assim. 220 sobre x é igual a 3 sobre 60.
tá? Por que é importante esse passo? Por que eu coloco ele nesse passo a passo de regras de 3? Porque se a relação entre duas grandezas for direta, as duas razões continuam da mesma forma. Mas se a relação entre elas fosse inversa, ou seja, se elas fossem grandezas inversamente proporcionais, você ia manter uma das razões e a outra você ia inverter. Tá joia? E então daqui a pouco eu faço um exemplo para você com grandezas inversamente proporcionais. Mas quando elas forem diretamente proporcionais, copia do jeito que tá. E o quinto passo agora é só resolver. Vamos lá, rapidinho, ó. X vezes 3, 3x. 220 vezes 60, quanto que dá isso aqui, hein? Vamos ver? 6 vezes 22 vai dar 120, 132. 0, 0, 2 zeros. Opa, tá multiplicando, passa dividindo. Vai dar, então, para 132 dividido por 3, a gente vai ter, então, 44,000. A gente vai ter aí 4.400, o quê? Litros. Ok? Então, pessoal, ó, em 1 hora, se em 3 minutos a gente tem essa quantidade de litros, em 60 minutos, em 1 hora, a gente vai ter 4.400 litros. Vou fazer agora um exercício de regra de 3 inversa, ok? E daí depois a gente vai trabalhar então com grandezas diretamente e inversamente proporcionais para a gente aprender melhor como identificar cada uma delas. Vamos lá. Agora uma questão de regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais. Dá uma olhadinha. Uma obra foi feita por 12 operários em 15 dias. Em quantos dias 18 operários fariam a mesma obra? Primeiro passo, identificar as grandezas. O que está sendo medido aqui, pessoal? Está sendo medida a quantidade de operários e a quantidade de dias. Pronto. Primeiro passo, está ok. Segundo, montar a regra de 3. Você vem aqui e coloca, ó, operários, dias. Coloca os dados agora, ó. 12 operários fizeram uma obra em 15 dias. Em quantos dias 18 operários fariam a mesma obra? Aí, acabou o segundo passo. Terceiro passo agora, identificar a relação entre as grandezas, ou seja, você vai colocar aqui no meio se elas são diretas ou inversas. Pensa comigo. Você tem 12 operários que fazem essa obra durante 15 dias. Se aumentar a quantidade de gente trabalhando na obra, essa obra vai acabar mais rápido. Ou seja, a quantidade de dias para sua execução vai diminuir. Aumentou a quantidade de gente que está trabalhando, diminuiu o tempo da obra, opa, uma aumenta e outra diminui inversamente proporcional. Você vem aqui e coloca, ó, IP. E agora, vai para o quarto passo. Qual é ele? Montar a proporção. Você vem aqui, ó, e coloca 12 sobre 18, colocar aqui em cima. 12 sobre 18. Aqui, ó, não é inversamente proporcional? Então você pega a outra razão e inverte. Vai ficar x sobre 15. Tá aí. Quinto passo, resolver a proporção. Vamos ver, ó. 18 vezes x, 18x. 12 vezes 15 vai dar 180. Opa, tá multiplicando, passa dividindo, aquilo que você já sabe. X é igual a 180 sobre 18, x é igual a 10. Opa, 10 o quê, pessoal? 10 dias, que era o que eu estava procurando. Olha aí, ó. 10 dias. Pessoal, para vocês poderem estudar depois e verem melhor como eu fiz, hora do print. Beleza, valeu.